Glória a Deus. Pai de graça, santos irmãos, do fundo do meu coração espero que a bendita paz do Senhor esteja convosco. Eu estarei aqui em breves minutos a partilhar um dom, amém, da parte do Senhor. Espero que os irmãos examinem tudo, possam reter e retificar, né, o que não for conforme a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Pois bem, quando nós lemos o livro de Hebreus, né, nós temos a famosa sequência, né, das doutrinas rudimentares de Cristo, né, nas quais nós encontramos a fé em Deus. Glória a Deus. A fé em Deus, como a própria frase já diz, né, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova que não se vêem, né, em Deus. Ou seja, a doutrina da fé em Deus em si, ela pressupõe uma crença em Deus. Amém? A questão que podíamos primeiro abordar é que essa fé em Deus, que as Escrituras nos falam, não é? Por exemplo, em Hebreus 6, fica claro que nós não estamos a falar a fé em qualquer Deus, né? Estamos a falar da fé em Deus apresentado por Maomé, estamos a falar a fé em Deus apresentado pelo Caco Filipe, né? Não estamos a falar da fé em Deus apresentado por Joseph Smith, né? Não estamos a falar da fé em Deus apresentado por Allan Kardec, não estamos a falar da fé em Deus apresentado por outras religiões ou ainda pelo gnosticismo. Não estamos a falar da fé em Deus apresentada a nós em Cristo. Amém? E acho que é o primeiro ponto que nós devemos nos pegar é nisso, né? Que nós não estamos a abordar a fé em Deus nem na perspectiva dos judeus, não estamos a falar da fé em Deus na perspectiva dos cristãos, ou seja, na fé em Deus da forma de como Cristo nos apresentou, não é? Porque Cristo vindo nos apresentou Deus, amém? Cristo, ou melhor, o próprio Deus se apresentou a nós por meio do seu Filho, com a intenção dessa apresentação, né, estimular em nós fé nele, né? Então, a fé em Deus pressupõe naquele Deus que nos é apresentado, não é? Primeiramente por Cristo, sem desprimor, né? Eu não faço muito aquela distinção de que Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Antigo Testamento é outro. Não é com a intenção de separar, não. Eu quero que nós nos foquemos que essa fé de Hebreus, que se tornou rudimento, né, da doutrina de Cristo, é a fé que é nos apresentada por meio de Cristo, né? Porque Cristo conheceu melhor o Pai do que qualquer outro, né? O Pai, o Deus que Moisés, os patriarcas, os profetas conheceram, não o conheciam tão bem como o fez Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos falar de uma fé em Deus que nos é apresentada por Jesus Cristo. Amém? E essa doutrina sobre esse ensino, não é, sobre a fé em Deus, primeiramente, ela não era um ensino que às vezes, de forma muito anacrônica, né, anacronista, que estava sistematizada, né, que era um ensino passado de forma exclusiva no processo do discipulado, porque algumas denominações, alguns grupos, quando falam sobre a fé em Deus, eles guardam, né, para o processo do discipulado, né? Na verdade, no processo do discipulado, nós
como é que eu diria, nós clareamos ou estendemos mais isso, porque a fé em Deus é um ensinamento que deve se passar desde o princípio, ou o ensinamento que nós os cristãos passamos desde o princípio, quando temos o contato com algum perdido. Então, o perdido, desde que nós temos o contato com o perdido, há necessidade de lhe falar sobre a fé que ele deve ter em Deus. Amém? Então, a fé em Deus não é uma doutrina, não é um ensinamento, não é? Que deve ser passada única e exclusivamente para os crentes, não é? Na verdade, como nós lemos em Hebreus 6 passa a ideia que não devia ser um ensino contínuo, né? Que devia ser um ensino que os irmãos já deviam ter guardado em seu coração, dominado em seu coração, para que pudessem avançar. Então, você quando lê as escrituras, quando você lê, por exemplo, o livro de Atos, consegue encontrar a narração, não é? A forma de como eles partilham as escrituras, por exemplo, em Atos 8:38, o encontro de Filipe com o eunuco, você consegue mostrar o Filipe a lhe levar a ter uma fé em Deus por meio de Cristo Jesus, ou melhor, a ter uma fé em Deus ou a ter uma fé em Jesus Cristo, né? Amém, irmãos? A ter uma fé em Jesus Cristo. Porque quando nós falamos de fé em Deus, não queremos dissociá-la do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós estamos a falar em fé em Deus, estamos a falar de ter fé tanto no Pai, tanto no Filho, como no Espírito Santo. E é exatamente isso que Paulo em Atos 20:21, né, fala. Ele fala que sempre procurou testificar tanto aos judeus, tanto aos gregos, tanto aos crentes como aos descrentes, ensinar e a pregar sobre Deus e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, então a pregação sobre a fé em Deus é uma pregação que nós devemos partilhar tantos com perdido e devemos em forma de refresco, né, aos crentes. A fé em Deus não é demonstrada só em palavras, não é? A fé em Deus ela é julgada também pelas nossas atitudes. Ou seja, a fé em Deus não é só quando nós dizemos que nós temos fé em Deus. A fé em Deus ela deve abranger todas as áreas da nossa vida. Amém? A fé em Deus pressupõe você crer que Deus é poderoso para suprir, nos ajudar, tanto nas nossas fraquezas espirituais como nas nossas dificuldades materiais. Isso é resultante da fé em Deus. Então, nós conseguimos, nas Escrituras, ver os apóstolos, nós conseguimos ver os nossos primeiros irmãos a viverem uma vida como clara demonstração de fé em Deus, irmãos. Até o nosso lidar de um para com os outros demonstra claramente o grau, o nível da nossa fé em Deus. Sim, a fé em Deus pode ser quantificada. Essa fé em Deus pode variar de pessoa para pessoa. Nós, por exemplo, em Mateus conseguimos ver Jesus, né, a falar aos irmãos, em Mateus 17, Jesus a falar aos discípulos que eram homens de pouca fé, né? Eram homens de pouca fé. Nós conseguimos ver, por exemplo, Jesus a falar ao centurião que era um homem de grande fé. Ou seja, a nossa fé em Deus, ela pode ser quantificada na medida de como nós nos comportamos diante de algumas dificuldades, na medida de como nós nos comportamos diante de algumas situações. Daí nós podemos dizer que nós temos uma fé grande em Deus, que essa fé grande em Deus é uma demonstração clara que nós aceitamos, que nós cremos que nada está fora do controle de Deus. Amém? Essa fé em Deus nos livra da ansiedade e da preocupação, das preocupações e solicitudes pelas coisas da vida. Essa fé em Deus
nos livra de pecado. Note, irmão, sim, a fé em Deus é uma demonstração. A fé em Deus nos leva a ver uma vida santa, porque nós cremos, amém? Nós temos fé que Deus é santo, e porque Ele ser santo, nós devemos ser santo como Ele é santo. Isso é resultado da nossa fé. A fé em Deus nos leva a obedecermos os seus mandamentos, por mais difíceis que pareçam, pese embora não sejam. Então quer dizer que a fé em Deus é um elemento muito importante para um crente. Se um crente perdeu a fé em Deus, irmãos, é um crente que vai viver uma vida carnal. É um crente que vai viver uma vida terrena. É um crente que vai viver uma vida mundana. É um crente que vai viver uma vida sobre domínio, às vezes, ou sobre influência, amém? Das paixões desse mundo, das ofertas de Satanás. Note que Jesus, glória a Deus, Jesus na tentação, foi a sua fé em Deus. Jesus não deixou de ter fé que, de facto, Deus podia responder à sua oração e transformar o pão, a pedra em pão. Não é que Jesus não tinha fé em Deus, que Deus era capaz. Nem mesmo Jesus não é que Jesus não teve fé de que se ele se atirasse do pináculo, Deus enviaria os anjos para guardar. Pois a Bíblia, como disse Satanás, e as escrituras confirmam que ordenaria seus anjos para que não deixasse seu pé tropeçar em uma pedra. E nós vemos que quando Pedro corta a orelha do mal, Jesus ia dizer que ele poderia rogar a seu pai, ele enviaria uma legião de anjos. Ou seja, Jesus tinha fé que Deus podia lhe livrar, deixar com que seu corpo não caísse e nem se espatifasse sobre o chão em que caísse do pináculo. Não, Jesus cria nisso. Mas note, a fé dele em Deus, amém, o fez não deixar-se cair nas tentações de Satanás. Isso, o que a doutrina da fé em Deus nos quer transmitir é que nós devemos confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Nós devemos confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar certas, mesmo quando as coisas parecem não estar andando pelo melhor caminho. Nós devemos ter fé de que Deus está no controle, de que Deus sabe o que faz. Amém? Note, essa fé em Deus, amém, é como um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Ou seja, essa fé em Deus é um escudo, irmãos, para nós. Se nós tivermos fé em Deus, então os dardos do maligno não nos penetrarão. E quando os dardos inflamados do maligno penetram, e quando nós deixamos de ser influenciados pelas tentações de Satanás, é uma demonstração clara do que não tivemos fé em Deus naquilo. Amém? Que não tivemos fé em Deus naquilo no qual deixamos nos influenciar por Satanás. Amém? Ou seja, a Bíblia diz que nós precisamos de continuamente ter fé em Deus. Pois também é a fé em Deus que foi o meio pelo qual Deus nos justificou. É a fé em Deus no meio do qual Deus tornou-se nosso amigo. Ou seja, a fé em Deus, a fé no sacrifício de Jesus, nos trouxe paz com Deus. Amém? E se essa fé nos trouxe paz com Deus, então nós precisamos mantermos-nos nessa fé até nos momentos mais sombrios, nos momentos mais tristes, há momentos, irmãos, que nós pensamos que já não tem solução. Amém? Alguns dizem, se tivesse com os judeus, não é? Depois da saída do Egito, talvez eu não murmuraria. Não. Paulo em Romanos 10 diz que aquilo foi escrito para que nós não murmuremos como eles murmuraram. E Paulo escreve a fé em Deus. Em Romanos, Paulo fala sobre a fé que Abraão teve, irmãos. Amém? Ou seja, nós em tudo temos que ter fé em Deus. Nós, quando lemos as Escrituras, mais uma vez, nós conseguimos ver, por exemplo, em Coríntios, não é? Paulo, em Coríntios 16, 1 Coríntios 16, Paulo a estimular os crentes, não é? A serem firmes na fé.
Amém? Ou seja, por que Paulo estimula, né, os crentes a serem firmes na fé? Porque existem vários elementos, né, extras fé, né, que podem minar, né, podem minar, podem enfraquecer, né, podem tirar os nossos olhos de Deus. Amém? Então, Paulo, ao falar que os crentes deviam ser firmes na fé, os estava a demonstrar, a terem cuidado com todas ao seu redor de tudo aquilo que podia minar ou ainda podia fazê-los cochear em dois pensamentos quando o tema é ter fé em Deus. Amém, irmãos? E nós conseguimos ler nas Escrituras isso. Nós conseguimos ler nas Escrituras exemplos de algumas pessoas que a sua fé em Deus cocheou. Que a fé, uma delas podemos falar com o exemplo claro de Pedro, não é? Que Jesus lhe disse que venha. Pedro teve fé. Amém? Nas palavras de Jesus, teve fé em Deus, saiu do barco e andou sobre o mar. Amém? E quando vieram os ventos, sopraram os ventos e ele perdeu a sua fé. Ele não ficou firme naquela fé de que ele podia ir ao encontro de Jesus, tendo como base a palavra de Jesus, vem. Então existem muitas circunstâncias na nossa vida que vem. Acredito que um dos grandes males da nossa geração é a pouca fé. Amém? E o confundir fé com atitude de pensamento positivo, né? Nós às vezes confundimos ser positivistas com ter fé em Deus. Pese embora quem tem fé em Deus é um otimista, né? Porque acredita que Deus está no controle e Deus pode salvá-lo. Eu não estou a falar isso, eu estou a falar de pessoas que acreditam no poder da mente, né? Acreditam que se tiver uma mente que pensa em coisas positivas ou coisas materiais, então vão alcançar. E nós queremos atribuir a isso fé em Deus. Amém? Mas nós também temos, por outro lado, alguns que por sua pouca fé, amém? Amém? Que por sua pouca fé se escondem debaixo das palavras, se Deus quiser. Amém? Note, se Deus quiser, deve também ser um resultado da fé em Deus, irmãos. O Deus quiser não é apenas uma palavra que você deve falar sem ter fé de que Deus de facto tem que querer. Amém? E às vezes nós queremos esconder a nossa pouca fé, amém? Debaixo do Deus que seja o que Deus quiser. Amém? Porque nós nas Escrituras conseguimos ver que por meio da nossa fé em Deus, amém? Deus nos deu, recebemos, os crentes receberam. Você se lê em Hebreus, por exemplo, você consegue ver o escritor de Hebreus que por causa da fé em Deus, ele fala, alguns receberam seus mortos. Por causa da fé em Deus, alguns foram grandemente abençoados. Por causa da fé em Deus, alguns receberam bênçãos materiais. Ou seja, a fé é isso, a fé em Deus nos faz pedir aquilo que nós precisamos. Pese embora que a nossa fé em Deus também está em que Deus nos dará aquilo que nós necessitamos. Pese embora também aquilo que nós necessitamos seja aquilo que nós precisamos. Ou seja, aquilo que nós precisamos seja aquilo que nós necessitamos. Amém? Então nós temos que ter fé de facto em Deus. Nós temos que ter fé que se nós oramos para que Deus ache graça para que uma irmã seja curada, amém? Deus de facto a vai curar. Nós temos que orar nessa certeza. E alguns oram com dúvida. Não, se Deus quiser. Ou não, claro, o Deus quiser deve estar sobre essa base da tua fé de que Deus pode fazer. Amém? Ou seja, o teu Deus quiser é porque Deus pode fazer. Amém? Amém, irmãos? Ou seja, eu creio que Deus pode, eu tenho fé de que Deus pode, amém? Por isso é que eu orei.
Amém? Eu não estou a orar porque eu tenho fé de que Deus não pode. Amém? Eu estou a orar porque tenho fé de que Deus pode. Amém? E se Deus não fizer, amém? Entra no Deus quiser. Mas isso não anula que nós devemos ter fé de que Deus pode. E a fé em Deus é isso. É crer que independentemente das minhas fraquezas espirituais, amém? Deus pode me restaurar. Deus pode me levar, me levar para o patamar para o qual Ele me chamou, né? Como disse Tessalonicenses, né? Que nós devemos guardar nossos vasos em santificação e honra, porque para isso nós fomos chamados. Ou seja, nós não fomos chamados para a imundícia, nós fomos chamados para a santificação. Amém? E essa fé em Deus, amém, é que nos levará a viver essa vida para a qual nós fomos chamados, uma vida santa, amém, crendo de que Deus nos deu o Espírito, amém, para nos livrar do tropeço e das coisas da carne. Isso também depende da tua fé em Deus, irmãos. Paulo em Gálatas 3:1, se a memória não me faz, diz que o justo viverá da fé. Ou seja, de facto, o justo vive da fé. Note que quando Paulo diz que o justo viverá da fé, quer dizer que todas aquelas pessoas que foram justificadas ou seriam justificadas devem viver pela fé. Ou seja, o termo pela pode significar também por meio ou por influência da fé. Amém? Amém, irmãos? E você consegue entender que a carta de Hebreu é exatamente isso para estimular a nossa fé. Amém? A carta de Hebreu tem como objetivo a levar o nosso patamar, o nosso grau, o nosso nível de fé em Deus. Amém? Acho que algumas pessoas acham, alguns crentes acham um pouco tanto carismático ou neopentecostalista. Amém? À medida da nossa fé, não. A nossa fé em Deus não tem nada a ver com o neopentecostalismo. Ainda que pode parecer semelhante a ele. Não, mas a nossa fé em Deus é a crença de que Deus pode curar. É a crença de que Deus pode ressuscitar. É a crença de que Deus, se nós orarmos e impormos as mãos por enfermo, Deus pode agir graciosamente e o curar. E essa fé que nós não temos nesse tempo. E essa fé que muitos de nós não têm. Porque nos escondemos por detrás, amém? Queremos justificar nossa fé por meio do nosso intelectualismo. O intelectualismo não pode anular a nossa fé em Deus. Antes, pelo contrário, podemos usar o intelectualismo para nos ajudar e nos elevar a ter uma fé mais consciente, uma fé mais pura, uma fé mais verdadeira, uma fé mais santa em Deus. Paulo em 2 de Coríntios 3:5 diz assim aos Coríntios: examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Aprovai a vós mesmos. Provai a vós mesmos. E eu gostaria de pedir que todos os irmãos que aqui me estão a ouvir, não é? Que todos os irmãos que me estão a ouvir aqui hoje, não é? Que pudessem parar e refletir, não é? Se permanecem na fé, amém? Se estão na fé em Deus, se têm uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé inabalável em Deus, amém? Porque é fácil nós falarmos sobre fé, é fácil nós ensinarmos sobre fé, mas é difícil nós vivermos pela fé. Amém? E é exatamente esse exame que eu gostaria que os irmãos fizessem. E muitos irmãos, glória a Deus, existem alguns irmãos que já deram clara demonstração que são pessoas que têm fé em Deus, cuja vida já não pertencem a eles, que eles já não vivem pelas vistas, já não vivem pelos sentimentos, já não vivem pelas emoções, já não vivem pelas circunstâncias, não, eles vivem pela fé em Deus. Amém? Eles vivem pela fé. Amém? E essas pessoas que vivem pela fé são pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas que essa fé os leva a amar esse Deus. Amém? Essa fé, a fé tem que estimular um amor por Deus. Não é uma fé que nós obedecemos como escravos simplesmente, não. Não é uma fé que nós obedecemos como filhos que amam seu pai. Portanto, irmãos, eu fico por aqui exortando aos irmãos que reflitamos mais sobre como estamos, como vivemos, como pensamos, como agimos e como falamos
se isso de alguma forma reflete, não é, a nossa fé em Deus, amém? Porque falar sobre fé em Deus é muito extensivo, irmãos. E acredito que no momento em que eu estava a falar, alguns textos vinham na mente de alguns irmãos que estão a ouvir e os levou a refletir e a pensar, amém? Sobre se nós temos vivido de facto pela fé, amém? E se nós somos justos, é uma ordenança que vivamos pela fé. Então, que Deus abençoe os santos irmãos.